Olá, tudo bem? Eu sou Adriano Alves e estamos no ar com o programa Vossa Excelência, aqui pela ITV. É um programa destinado a prestigiar o mês de agosto, o mês que se comemora a advocacia em todo o território nacional. Será uma sequência de programas em que entrevistaremos autoridades, personalidades da advocacia da nossa região. Na entrevista de hoje, no nosso primeiro programa, os entrevistados serão o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Itu, o advogado doutor Rodrigo Tarossi. O doutor Rodrigo Tarossi é pós-graduado em Direito e Processo Civil, é proprietário do escritório Rodrigo Tarossi Advocacia. Ele é sócio fundador da Associação dos Advogados de Itu. Ele também é conselheiro fiscal da Federação Paulista de Futebol. Doutor Rodrigo Tarossi, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Estamos também recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado Fernando Moura. Ele é advogado criminalista, tribuno do júri. Ele é professor de Direito e Processo Penal em pós-graduação também da área. Ele é membro da Comissão Estadual das Prerrogativas da OAB. Também é fundador do Instituto Criminal Fernando Moura. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, doutor Adriano. Muito obrigado pelo convite. Bem, vamos começar batendo um papo aqui. Na verdade, é um bate-papo entre amigos, né? Somos todos conhecidos. Falando da advocacia em Itu, vamos começar fazendo um bate-papo com o presidente Rodrigo Tarossi. É fácil, como que o doutor consegue conciliar a advocacia, a presidência da OAB e a Federação Paulista de Futebol? Como que é feito esse trabalho aí? Bem, Adriano, primeiro eu queria cumprimentar você pelo convite e também agradecer. Cumprimentar o doutor Fernando, é um prazer, é uma honra estar sentado do lado dele. Eu que agradeço. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo, doutor. Não é fácil, é um desafio, mas são os amores da minha vida. O direito e o futebol. Além da minha família, é claro, né? Então a gente se dedica, a gente tem se dedicado ao máximo do que seria a nossa rotina anteriormente. A OAB, é um orgulho ser presidente da OAB, inclusive numa cidade como Itu, uma advocacia tão capacitada. São quantos advogados em Itu? Hoje temos mais de 1.000, cerca de 1.030 advogados. 1.030 advogados? 1.030 advogados. O que nos ajuda é uma equipe de trabalho dentro da OAB muito preparada, as meninas funcionárias são preparadas, são dedicadas, as nossas equipes, as comissões, são pessoas que também compraram a nossa ideia de valorização, de protagonismo da advocacia. E eu também tenho uma diretoria maravilhosa, né? Isso nos ajuda. A federação, eu sou apaixonado por futebol, veio esse convite, estamos juntos com o presidente Reinaldo, com o vice Mauro Silva, fazemos parte do conselho junto com a Medic Paula e também estamos nos dedicando. Doutor, a OAB, para quem não conhece, muita gente tem dúvidas, né? O que realmente é e qual é a função da OAB em cada cidade. O que o senhor tem a falar sobre isso? É uma pergunta importante, porque realmente existe essa dúvida sobre a atuação da OAB. Na verdade, para que serve a OAB? Falar que a OAB é um conselho representativo somente do advogado é minimizar. A OAB ela tem um protagonismo social, histórico muito forte. A OAB, na verdade, ela se preocupa com a aplicação da lei, com a defesa do cidadão. Até parece um clichê, doutor, acho que já ouviram falar isso, mas a advocacia em si, a OAB, muitas vezes é a voz daquele que não tem mais voz. É isso, acho que o professor Fernando Moura, a gente estava conversando agora há pouco, falou sobre isso também, né? A gente estava comentando até que, se for observar no direito dentro da nossa Constituição Federal, o advogado está dentro do capítulo Função Essencial à Justiça. Então, sem o advogado,
não há justiça, e a OAB abarca todos nós advogados, né? Quais são os desafios para a Ordem dos Advogados em Itu? O que o presidente vê para o futuro, como gestão da instituição na cidade de Itu? É importante falar sobre isso, viu, Adriano? A gente quer voltar também em Itu ser protagonista, tá? O primeiro passo foi melhorar a integração entre os colegas. A gente lançou, inédito, um aplicativo. A gente melhorou nossa comunicação eletrônica, virtual, e os cursos de capacitação. A gente está investindo muito. Retomamos a ESA com o nosso vice-presidente Andrés Brissa. Hoje ele é coordenador da ESA. A gente conseguiu recuperar, já fizemos o primeiro curso. Então a gente segue em 3 linhas. A questão social, tá? Porque a gente cumpre um papel que o Estado deveria cumprir. Do atendimento? Que são os atendimentos às pessoas carentes, né? Além da gente participar de todos os conselhos municipais, hoje todos os conselhos municipais a gente nomeou um advogado. Tem um representante. Tem um representante da OAB, que é importante, né, doutor Fernando? Perfeitamente importante isso. E a gente também trabalha no lado da capacitação do nosso profissional. Como eu falei, os cursos e esse mês de agosto, o mês do advogado que a gente vai comemorar, vamos fazer um congresso. Congresso jurídico vai ser realizado. Congresso jurídico com grandes nomes, um dia todo dividido em painéis. Vai ser no dia 16 de agosto. 16 de agosto. 16 próximo. No auditório da Prefeitura do município de Itu. A gente sabe, vai ter esse congresso. O que mais, nesse período agora, pouco mais de 6 meses de gestão, quais foram os maiores avanços referentes à qualificação profissional? Teve alguns cursos, algumas Como já falei, a gente retomou a Escola Superior de Advocacia. A ESA foi retomada. A ESA a gente retomou. Realizamos várias palestras, tá? Preocupado principalmente com o jovem advogado, campanhas, palestras, treinamentos. E isso vai ser em toda a nossa gestão. A gente tem uma preocupação com a capacitação do advogado. Porque o advogado é a voz do cidadão, doutor. Você sabe disso, né? Um mau advogado é uma democracia ferida. Então, tem essa preocupação. Não só preocupação com a capacitação, mas com como facilitar a vida profissional do dia a dia do advogado. Acho que é uma preocupação que começa já na academia, já começa na faculdade. Na faculdade. A faculdade, eu sou extremamente rígido, né? Eu vou dar um pequeno exemplo. Os alunos na minha sala não entram de boné. Então, o aluno entra de boné, eu falo, por favor, se tira o boné. Mas não é por causa do boné, que eu adoro boné, eu uso boné no final de semana. Eu falo, mas você não pode entrar de boné no fórum, você não vai defender alguém. Você precisa ir se acostumando com os manejos aí da profissão. E na faculdade que você começa a trabalhar a questão de investimento, a questão de estudo, né, de livros, a questão também de ser uma pessoa boa, né, você tem que ter o seu ganho, a sua profissão, mas antes de tudo, doutor, nós temos que ser éticos, nós temos que nos preocuparmos com o povo, não dar falsas esperanças. E todos esses princípios que nós damos numa faculdade, no bate-papo, no meio de uma matéria. A OAB também tem essa função, né, de questão ética, disciplinar, além de formação profissional, de acesso à justiça, tem essa questão também. Claro, o advogado tem uma responsabilidade social, né, doutor? Ele precisa ser exemplo, né? É o exemplo da OAB vai à escola, que muitas vezes a própria OAB vai à escola mostrar esse papel, né, para aquelas pessoas que estão lá. Eu nunca vou esquecer, doutor, eu sempre fiz parte de comissão. Eu sempre desde há 20 anos eu faço parte de comissão. E uma das comissões que eu sempre fazia parte era da OAB vai à escola. E eu ia a escolas estaduais e municipais e um dia eu encontrei um cidadão, né, falou assim, doutor Fernando, foi tudo bem? Foi tudo bem. O senhor não se lembra de mim? Falou, você vai desculpar, não. Depois que o senhor foi, há 15 anos atrás, da minha escola,
e fez uma palestra sobre droga na época, eu resolvi ser advogado. E hoje é um excelente advogado que eu não me recordava, até porque ele tinha... É o exemplo, né? É o exemplo. 15 anos de idade, mas é lá que você muitas vezes dá aquela... E isso quem faz é a OAB. E a OAB tem essa responsabilidade, né? É a responsabilidade social que a gente estava comentando. Isso. Claro. Os atendimentos da OAB, a OAB tem essa responsabilidade, através do convênio, né? Da Defensoria, em fazer esses atendimentos. Como que funcionam esses atendimentos hoje em Itu? A OAB ela tem uma comissão, que é a Comissão de Assistência Judiciária Gratuita. Ela é presidida pela nossa diretora, a doutora Débora, que faz muito bem esse trabalho. É a lacuna que o Estado deixou, que a OAB está cumprindo, tá? O Estado deixou uma lacuna, é a obrigação do Estado cuidar do cidadão carente que precisa do acesso. Não seria responsabilidade da OAB, então? Não seria responsabilidade. O Estado, não tendo estrutura suficiente, utiliza-se da estrutura da OAB para tanto, tá? E a OAB faz com excelência. E em Itu, os nossos atendimentos são de terças e quintas-feiras, das 9 às 10h30. A gente atende a cada dia, em média, cerca de 80 a 90 pessoas. 80 a 90 pessoas por dia? De terça e quinta-feira. Então, entre terça e quinta dá uma média aí de 80 pessoas? Por dia. Por dia? 80 na terça, 80 na quinta. Então nós chegamos aí perto de 700 pessoas por mês? Isso. Aproximadamente isso. Aproximadamente 700 pessoas por mês. Aproximadamente. Que deveria ser responsável do Estado. Do Estado. O Estado não faz, a OAB Estado não tem estrutura. A OAB com convênio é sim remunerado, tá? Mas a OAB que cumpre esse papel que seria do Estado. Isso na sede, esses atendimentos? Na sede, na casa do advogado. Na casa do advogado. Na casa do advogado. Qual que é o endereço lá? Rua Cuiabá, número 21. Rua Cuiabá, número 21. Cuiabá, número 21, Bairro Brasil. Bairro Brasil. Isso. Esse é o endereço da sede? Tem previsão para mudança? Temos aí um projeto a curto prazo de mudança da nossa sede, tá? Uma sede melhor, inclusive com um local para cursos, doutor. Sei que o doutor vai ficar contente. Ele fica feliz quando se fala em cursos. Né? E a médio prazo a gente tem um planejamento da nossa sede própria. Construir uma sede própria para... Hoje a sede é alugada. Alugada. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco voltamos batendo papo aqui com o doutor Fernando Moura. Vamos falar um pouco da advocacia criminal aqui na nossa região. Olá, estamos de volta com o programa Vossa Excelência, destinado esse mês em prestigiar a advocacia aqui na nossa região. Os entrevistados de hoje é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade de Itu, o advogado Rodrigo Tarossi e o advogado criminalista tribuno do júri, o professor universitário Fernando Moura. Vamos falar agora, nesse segundo bloco, um pouco sobre a advocacia criminal. Doutor Fernando Moura, é fácil conciliar a advocacia e a vida acadêmica? Acho que é igual que o doutor falou, né? Nós somos obrigados, muitas vezes, a sacrificar a família. Família que sempre é sacrificada nessa história. Até porque, de manhã eu vou para a faculdade, à tarde eu volto para o escritório, e à noite eu volto para a faculdade, isso é de segunda a sexta. Não vê a família? Não vejo a família. Eu me comunico com meus filhos via WhatsApp, ou então, quando eu saio, eu faço um nozinho. No lençol? No lençol, na cama de cada um deles. Eles sabem que você passou lá? Eles sabem que eu passei lá.
E final de semana era cursinho ainda. Aí minha esposa cortou. Falou, ó, não. Então, Para que... sábados, em vez em quando, após graduação, a gente... ainda eu tenho o alvará aí de soltura para dar aula de pós-graduação. De sábado aí de vez em quando, de 15 em 15 mas dias ali. Domingo, nem pensar mais. Domingo, dedicação à família. Mas é o que o doutor falou. A gente acaba sacrificando, porque ele falou que tem os dois amores, né, doutor? Claro. E nós temos, eu também tenho meus dois amores, que é a advocacia criminal, tribunal do júri, e ministrar aula. São as duas coisas que... Quais são as maiores dificuldades para o advogado criminalista hoje, na atualidade, no seu ponto de vista? Bom, eu vou dar o meu ponto de vista como criminalista. O preconceito, doutor. O advogado criminalista, as pessoas, elas olham o advogado criminalista com desconfiança. Você está defendendo, você vai defender bandido? As pessoas relacionam o criminalista com o cliente, muitas vezes com o crime. O criminalista é um herói. E aí, primeiro dia de aula de faculdade, sempre tem um que levanta assim, professor, posso fazer uma pergunta pessoal? Eu já sei qual é a pergunta. Como que o senhor consegue defender alguém sabendo que essa pessoa é culpada? Como o senhor consegue dormir com isso? Como você consegue deitar na sua cama e dormir? Saber que essa pessoa foi absolvida. Eu falo assim, primeiro de tudo, não sou eu que absolvo ninguém. Eu não tenho culpa que o Estado trabalha mal muitas vezes e não produz provas, não produz uma cadeia de custódia de prova, que chega no final, o que o advogado criminalista faz? Ele aponta a falta de produção de provas. Então o advogado, ele defende... o direito. Ele defende a aplicação da lei do direito. Não o comportamento. E nós somos os primeiros a fazer a justiça. Nós somos os primeiros a falar, vai fazer isso, não vai fazer isso. E muitas vezes nós somos mal interpretados. O advogado criminalista, ele defende o crime, defende bandido. Nada a ver. É impressionante. O advogado criminalista, ele defende a aplicação da lei. E da Constituição, da lei. E no tribunal do júri, principalmente o tribunal do júri. Doutor, isso que iríamos falar, seria a próxima pergunta. O professor é tribuno do tribunal do júri há quase 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos. Explica um pouco aí para quem está assistindo o que é o tribunal de júri e como que funciona isso. Eu sempre comento o seguinte, o doutor pode até me complementar. O tribunal do júri, trata-se de crimes contra a vida. Tentativa de homicídio. Homicídio doloso, tentativa de homicídio, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Só em crimes consumados onde houve realmente a morte, ou só a tentativa do homicídio já vai para o tribunal do júri. E aí a questão, eu sempre comento, ninguém está longe de cometer um erro numa briga de trânsito, numa briga de bar, numa discussão de vizinho. Eu já defendi policiais, eu já defendi briga de vizinho, já defendi todo tipo de gente de tribunal do júri, nós já defendemos. Então, na visão do professor, qualquer cidadão ele é capaz ali de ser julgado no tribunal do júri. Muitas vezes um tiro dentro da sua casa, dependendo da onde, se você dá um tiro, né, nas costas dessa pessoa, muitas vezes não vai configurar legítima defesa. Ele vai para o tribunal do júri e vai ter o homicídio privilegiado. Professor, o tribunal do júri é diferente dos outros crimes, que é o juiz que julga, né? No tribunal do júri, como que funciona isso? Explica para quem está nos assistindo para entender quem julga. Você tem o juiz presidente, que nós chamamos de juiz togado, que é o juiz concursado, que é o único que usa a toga, né, que tem um cordão branco, e você tem os 7 jurados, que são 7 pessoas do povo, acima de 18 anos, com reputação ilibada. Esses 7 jurados, nós chamamos de conselho de sentença, são eles que vão julgar. Então são 7 pessoas do povo, são pessoas comuns, não são pessoas ligadas ao Estado. Não, e essa é a função do júri. Por quê? Porque eu estou técnico, o doutor é técnico, o juiz é técnico, mas nós perdemos aquela sabedoria. O que é justiça?
O que é concepção de justo? Até porque no Tribunal do Júri, doutor, tem o artigo 472 do Código de Processo Penal, que o juiz faz uma demonstração aos jurados. Fala assim: concito-vos a vossas excelências a examinar com imparcialidade, com vossas consciências, nos ditames da justiça. O jurado não julga nos ditames da lei, ele julga nos ditames da concepção do que de ele justo, acha, do que ele acha justo dele. É isso que difere o júri. Então, muitas vezes, muitos julgamentos, mas como que ele absolveu, como que ele condenou? É a concepção de justo daquele jurado, daquele conselho de sentença. Na realização do plenário do júri, de toda essa estrutura, a OAB participa, doutor Rodrigo, de alguma forma, na escolha dos jurados? A OAB participa do sorteio dos jurados. Inclusive, esse ano foi feito o sorteio, a OAB estava presente para conferir a lisura do sorteio, né? Porque é muito importante, né, doutor? Perfeito. Os jurados e eu pessoalmente estive presente e participei do sorteio. Então é função da OAB também. A função da OAB participar. Doutor Fernando... E assistência judiciária, né, doutor? Assistência judiciária. Assistência judiciária na indicação Ela faz um papel fundamental no Tribunal do Júri. Que conselho o professor daria ao jovem advogado que está começando a carreira agora e quer ingressar na advocacia criminal? Primeiro, coragem, resiliência. O advogado criminal ele tem que ser cascudo, ele tem que aguentar pancada, ele tem que aguentar pressão. E muito estudo. O advogado criminal ele tem que estudar muito. Por quê? Porque ele vai ser exigido do promotor, ele vai ser exigido do delegado num flagrante, dentro de uma instrução criminal. Ele tem que estar com a matéria na ponta da língua. Conhecimento e nervos de aço. E muita calma. Muita calma. E saber que, muitas vezes, não é aumentando a sua voz que você vai conseguir a justiça para o teu cliente. Mas você tem a maior arma que nós, advogados, nós temos, que é a caneta, que é a nossa inteligência. Nós só precisamos saber como usá-la. Né, doutor? Claro. Esse aí é um ensinamento do Abraham Kuyter? Abramo Rubens Kuyter. Abramo Rubens Kuyter. Foi meu saudoso mestre, meu grande mestre. O objeto aí, doutor, o bem da vida aí que o advogado criminal trabalha é a liberdade, né? E a liberdade, você não envolve seu cliente, apenas uma pessoa. Tem uma família por trás, muitas vezes é injustiçado, é cobrado. Realmente, o advogado criminalista ele precisa ter um preparo especial. Eu sempre comento que o advogado criminalista, eu associo o advogado criminalista com um verdadeiro artesão. A peça do advogado criminal é um verdadeiro artesanato. Ele tem que fazer linha por linha, folha. Artesanal, né? É algo artesanal. Manual. Né? É advocacia artesanal. A advocacia criminal é uma advocacia artesanal. É um modo que E o jovem, ele tem que começar a migrar o jovem advogado, porque hoje a OAB dá estrutura para isso. A OAB dá excelentes cursos para isso. Para que o advogado criminal, hoje você tem a comissão da jovem advocacia, né, da advocacia jovem, que realmente dá essa estrutura. Eu acho que hoje o jovem advogado, ele já sai com mais coragem de exercer a advocacia criminal. Principalmente as advogadas. Hoje as advogadas elas estão cada vez mais militando na advocacia criminal. Vai ter um congresso, se não me engano, né, doutor, agora nos próximos meses aí, das advogadas criminais do Brasil. Teve o congresso dos advogados, agora estamos fazendo o congresso das mulheres também. E eu confesso que as colegas são muito mais aguerridas que nós, advogados. Professor, o professor foi nomeado aí, membro da Comissão Estadual das Prerrogativas, regional, né? Das prerrogativas. Regional. Fala conselheiro da prerrogativa da terceira região. Fala um pouco pra gente o que é isso, prerrogativas. Nós temos um presidente da OAB aqui. O nosso presidente está aqui, é uma autoridade também no assunto. A prerrogativa, quando a OAB defende os direitos do advogado, ela está defendendo o direito do cidadão. Porque o advogado, ele está fazendo o direito do cidadão ser cumprido.
Então, quando o direito do advogado ele é lesionado, ele é desrespeitado pelas autoridades, né, automaticamente nós estamos deixando de viver no Estado democrático de direito. Se você procura no dicionário a palavra prerrogativa, os sinônimos, vantagem, privilégios, e às vezes se relaciona com o advogado. O advogado quer privilégio, quer vantagem, mas como o doutor Fernando falou, na verdade é no exercício da profissão, é para garantir o exercício da profissão. Do direito do cliente. Do cliente. Então, desrespeitando a prerrogativa, você está calando o cidadão, você está impedindo a ampla defesa, o contraditório. Então, a prerrogativa, na verdade, é um instrumento, né, doutor, para o advogado poder exercer a profissão. Doutor Fernando Moura, Isso, a gente vai encerrando aqui. Eu quero que o professor não pode deixar de falar do Instituto Criminal Fernando Moura. Algo recente que a gente está vendo uma movimentação aí acontecendo. Fale um pouco para a gente sobre isso. É o meu sonho. O ICRIFEM é um local onde eu pretendo discutir direito penal, direito criminal, e com promotores, com advogados, com juízes, com peritos criminais, com outros professores. É um local onde vamos fomentar a sabedoria, a troca de conhecimento. Precisamos trocar conhecimento, né? Então, é algo que é meu sonho, que eu fundei buscando exatamente que o advogado criminal, ele tenha orgulho de ser advogado criminal. Tanto que eu tenho lá o meu slogan, honre o cordão preto. Honra o cordão preto. O cordão preto é o cordão do advogado do tribunal do júri. O que é o cordão preto? É a luz onde não tem luz, a voz onde não tem voz. Por isso que nós honramos o cordão preto, doutor. Perfeito, doutor. Muito bem. Doutor Rodrigo Tarossi, vamos conhecer um pouco aí dos nossos entrevistados, né? Um time de futebol. São Paulo. Um prato de comida. Churrasco, carré. Na política, esquerda ou direita? Centro. Um livro. Como os advogados salvaram o mundo. Uma personalidade. Dr. Caio Augusto, nosso presidente da OAB São Paulo. Um medo. Família distante. Um sonho. Vida longa. Esse é o doutor Rodrigo Tarossi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Itu. Doutor Fernando Moura, vamos lá conhecer um pouquinho do professor. Eu vou ter que ir plagiar o doutor duas aqui, hein? Tem muitas... É bem similar, né? Eu vou ter que plagiar o doutor. Tá autorizado? Não tem, vai ter processo, então. Vamos lá. Um time de futebol. São Bento. Um prato de comida. Macarrão. Caseiro. Na política, esquerda ou direita? Centro. Um livro. Eles, os juízes vistos por um advogado, de Piero Cadamandrei. Uma personalidade. Dr. Caio Augusto, presidente da nossa seção São Paulo. Um medo. Perder a família. Doutor, 3, viu, doutor? 3. Um sonho. ICRIFEM. Doutor Rodrigo Tarossi, suas considerações finais. Eu agradeço ao pessoal da ITV por essa oportunidade de mostrar a advocacia no mês de agosto. Um mês importante, é um mês que foi lançado o ensino jurídico no Brasil e, consequentemente, a advocacia abraçou como o seu mês. E aproveito para agradecer a advocacia ituana, que nos tem dado o apoio, nos tem manifestado favorável à nossa gestão. E digo que eu estou à disposição dos advogados, das advogadas, 24 horas por dia. Doutor Fernando Moura, suas considerações finais. Bom, eu faço das palavras do doutor as minhas, agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da advocacia criminal, que muitas vezes é muito mal compreendida dentro da nossa sociedade, e falar um pouco também, agradeço de eu ter a oportunidade de falar do meu ICRIFEM e demonstrar que também falar um pouco da prerrogativa, que é importante que o advogado saiba o que é a prerrogativa e não esqueça que ele é o primeiro a lutar pela sua prerrogativa, é a prerrogativa do colega, ele é o primeiro a dar o combate quando o colega está sofrendo
um atentado, porque ele também está sofrendo. Então essa oportunidade que o doutor deu é algo ímpar e eu agradeço a todos por isso. Dr. Rodrigo Tarossi, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da ITV. Dr. Fernando Moura, ficamos agradecidos pela sua presença. Dia 11 de agosto se comemora o Dia da Advocacia. Sendo assim, durante todo o mês de agosto, estaremos transmitindo uma série de entrevistas com as autoridades da advocacia aqui da nossa região. Te aguardo!